Olá, pessoal! Novamente nós estamos aí iniciando um novo módulo e aqui dentro de preparação física nós vamos ver alguns conceitos, objetivos da preparação física e pontos importantes, relevantes aqui para nós dentro do balé clássico. Lembrando que a preparação física deve ser sempre trabalhada por um profissional da área de educação física. Nós estamos aqui neste módulo não aprendendo a preparar, a preparar um conteúdo da preparação física, mas sim que você possa, se você não for formado em educação física, que você possa dialogar com esse profissional da melhor forma possível, entendendo o trabalho dele, e que vocês consigam chegar num acordo do que é necessário para seus alunos, para suas aulas, para sua companhia, seja qual for, certo? Então, a preparação física, o conceito de preparação física é você treinar o seu corpo, preparar o seu corpo para receber determinada atividade, Então, inclusive, isso inclui alimentação, sono, psicológico, diversas coisas não estarem entrando dentro da preparação física, não somente o corpo. A preparação física tem grande função para auxiliar as nossas aulas de balé clássico. Primeiramente, um corpo mais bem preparado, ele ajuda muito a evitar lesões, a evitar contusões, sobrecarga. Então, a preparação física ela vem com um processo auxiliador à melhora desses nossos bailarinos, a melhora das nossas aulas. E o processo evolutivo, sem dúvida nenhuma, tem um avanço muito mais rápido quando o bailarino, o aluno, tem esse auxílio da preparação física. Então, é importante também que toda a preparação física, como eu já vim falando aqui, tenha um profissional qualificado que faça as periodizações, as organizações desses treinos adequadamente, que não seja simplesmente exercícios soltos, de força, flexibilidade, que realmente tenha um planejamento consistente, principalmente quando a gente fala de treino muscular, a gente fala de carga, sobrecarga, Então, é necessário um profissional qualificado para isso. A preparação física, ela vai olhar por diferentes ângulos, como vai analisar a capacidade aeróbica daquele corpo, a capacidade de receber oxigênio, transformar em energia que aquele corpo tem, conseguir melhorar isso naquele corpo. Outro fator também que a preparação física vai analisar é a capacidade muscular, Então, ou seja, como esse músculo recebe uma carga, como ele suporta essa carga, Como ele se comporta naquele movimento. São alguns fatores que a preparação física vai estar analisando para poder realizar melhorias. Como também vai perceber a flexibilidade desse corpo, as movimentações angulares desse corpo, a capacidade angular de cada articulação, como também vai tentar perceber essa composição corporal desse bailarino, Então ele vai analisar realmente tudo que influencia a qualidade daqueles movimentos que a gente quer obter para poder realizar um treino específico para aquilo, E que a gente possa realizar uma melhora daqueles movimentos. Desde que a preparação física começou a ser estudada, ela é norteada por alguns princípios, chamados esses princípios do treinamento, como o princípio da individualidade biológica, princípio da adaptação, princípio da sobrecarga, da continuidade, da interdependência, volume e intensidade, também o princípio da especificidade, o princípio da variabilidade e o princípio da saúde. Esses últimos aí são princípios mais novos, conceitos mais novos, mas nós vamos ver cada um aqui agora. Estes três princípios que nós podemos ver aqui, princípio da variabilidade, da saúde, da inter-relação, são princípios mais novos, que surgiram há menos tempo e não é em toda a literatura de preparação física que você vai encontrar. Mas eu trouxe aqui para vocês conhecerem também. Então, esse primeiro princípio, o princípio da individualidade biológica, bem fácil de entender o conceito, é respeitar a individualidade de cada ser humano, Tanto na sua capacidade física, mental, psicológica, cada pessoa vai reagir a determinada atividade de uma forma diferente.
É importante também entender que quanto mais a gente trabalhar com grupos homogêneos, né, vai ser mais fácil a gente lidar com a turma, ou preparar um treino, né, uma preparação física, ou até nossas aulas de balé é mais fácil quando temos grupos homogêneos, ou seja, idades mais aproximadas, nível técnicos aproximados, né? Quanto o grupo for mais próximo um do outro de características até físicas, vai ser mais fácil preparar esses treinos. Então, essa seleção, essa separação de turmas é um processo pedagógico bem importante para que a evolução aconteça de uma forma certa. Tá? Então, tente respeitar as idades certinho para cada nível, né? Para que os conteúdos sempre se encaixem certinho, para que você não tenha problemas durante o processo. Tá? Um outro fator também que influencia muito aqui, que a gente fala dentro desse princípio, é o fenotipo e o genotipo. O que é cada um desses? Vamos ver agora. Quando a gente fala de genotipo, nós estamos falando sobre características biológicas, né? Potenciais daquele atleta, daquele bailarino, né? Por exemplo, composição corporal, altura, né? Aquela avaliação que a gente faz daquelas características, né, mais próximas do que a gente quer para aquela determinada atividade, né? Às vezes, fibras musculares, né? Então, a resposta, a forma como o músculo responde a determinada atividade, também podem ser avaliados. Já o fenotipo são essas características, né? Genótipas, né? Que a gente fala, sendo estimuladas. Então, há um estímulo externo, como essas características foram trabalhadas, né? Então, dependendo de uma pessoa, às vezes ela pode ter muitas habilidades, por exemplo, né, um corpo, uma altura, né, uma flexibilidade já mais nativa, né, para o balé clássico, né, do que outra pessoa. Só que uma outra pessoa com menos, né, genotipo para aquilo foi mais bem trabalhada e mais bem desenvolvida, e aí entra, né, toda aquela influência fenótipa também, porque tem uma interferência do ambiente, uma interferência daquilo como foi enviadas as informações para aquele corpo. Conseguem entender a diferença quando a gente fala de genotipo e fenotipo? Mas as duas coisas são importantes para dentro da nossa análise da preparação física, né? Porque tem pessoas que vão evoluir mais rapidamente por ter mais facilidades, né? Genótipas ou fenótipas. Segundo o princípio da adaptação. Nosso corpo sempre está buscando o equilíbrio, né? A homeostase. Reparem no termo homeostase, não é homostase, né? Homo, se ele estivesse completamente equilíbrio. Nosso corpo sempre está buscando o equilíbrio, mas isso não quer dizer que ele alcança. Então, ele está sempre aproximadamente dentro do equilíbrio. Homeostase, tá? E todo estímulo que ele recebe, né, chamado também de estresse, né, passa por uma adaptação, né? Então, a gente pode falar estresse ou síndrome da adaptação geral, passa por 3 fases, né? A fase da reação, a fase da adaptação e a fase da exaustão, né? Então, todo estímulo recebido vai passar por essas 3 fases. Terceiro princípio, o princípio da sobrecarga, né? Quando a gente fala de carga, nós não estamos falando somente sobre pesos, né? Nós estamos falando até sobre o peso do próprio corpo humano, também estamos falando sobre pausa, né? O tempo de recuperação de exercício outro, entender volume, intensidade, né? Quantidade de repetições e também os tipos de treino, a forma como nós vamos realizar esse treino, né? Se vai ser contínuo, vai ser intervalado, vai ser de musculação, né? Vai ser livre, vai ser flexibilidade, de agilidade, técnico, né? Então, como a organização desse treino vai se suceder, até mesmo os intervalos que vão acontecer entre esses treinos. Aí nós temos também o princípio da continuidade, completamente importante também, porque a gente não tem que fazer um treino somente para um dia. Aquele treino tem que estar pensando na próxima fase. É como se fosse um videogame, né? Como que vai se suceder, o que nós vamos evoluir, o que vai evoluir para quê?
E é importante também nessa, né, onde a gente entra em sistematização, periodização de treinamento, falar também sobre o descanso, sobre o psicológico, vai entrar esses pontos também, né? As férias dos bailarinos, alta temporada, baixa temporada, na dança se fala também, né? Período de apresentações, né? Então, tudo isso aí deve ter um planejamento maior, né? Então, tudo deve estar envolvido. Princípio da interdependência, volume e intensidade, né? Então, quando a gente fala de cargas, né? Então, peso, né? Ou a execução de determinado movimento, a quantidade de vezes, né? Por exemplo, a gente fala em batimã dentro do balé, né? Vamos dar um exemplo dentro do balé, né? 8 batimãs, né? Então, diferença de carga, próprio peso da perna, né? Ou com uma caneleira, ou com elástico, né? Vão ser variações também dessa carga, né? Desse volume, né? Com a intensidade, né? E é importante entender, se você não tem muito conhecimento para a execução disso, para entender força máxima, para entender exaustão, tudo isso, né? Como eu já falei, aqui é para você conseguir se comunicar com o profissional da educação física, porque dentro da educação física o profissional vai saber entender essa questão de volume, intensidade, carga, periodização. Ele vai realmente fazer um treino para você mais elaborado em relação a isso. Aqui eu não estou para ensinar esse tipo de periodização para vocês, somente que vocês consigam se comunicar e a entender esse trabalho tão importante realizado em paralelo com as nossas aulas de balé, tá? É importante que, se você não souber essa aplicação, porque muitas vezes você pode estar aplicando na sua aula também, né? Sempre trabalhe com o mínimo, porque o mínimo você vai diminuir muitos riscos, né? Nunca arrisque a saúde do seu bailarino por falta de entendimento de carga, né? Dessa relação carga-volume, né? Esse volume-intensidade, certo? Então, sempre amenize. Caso você não souber como realizar esses cálculos, peço a vocês, né, atenção para que vocês deixem isso para outra pessoa realizar. Princípio da especificidade, né? Esse princípio aqui nos aproxima dentro do balé clássico. A preparação física, por exemplo, realizada, um treino de preparação física realizado para bailarinos, vai ser diferente, por exemplo, de atletas do basquete, de vôlei, né? Vai ser diferente. Por mais que muitas vezes nós podemos realizar uma preparação física geral, né, para todos, né? Por exemplo, se a gente tivesse um complexo esportivo, que tivesse aula de balé, tivesse futebol, tivesse o que a gente poderia ter alguma atividade de preparação física para todos, que iria envolver cardio, que iria envolver abdominal, que iriam fazer essas melhorias, né, gerais. Mas, na verdade, né, quando a gente aproxima, principalmente para alto nível, nós vamos ter que ter exercícios específicos para determinadas movimentações. Por exemplo, aqui no balé, né, eu dei o exemplo agora há pouco do batimã, né, nós vamos realizar esse movimento de perna. Essa repetição, por exemplo, se for feita em paralelo, é feita até na academia, com caneleira e tudo mais, né? Mas quando a gente traz para dentro do balé clássico, nós utilizamos, por exemplo, isso já em rotação anterior, com ponta de pé, com encaixe postural, né? Nós aproximamos essa preparação física especificamente para o balé clássico. Agora que falamos sobre aqueles novos princípios, conceitos que nós encontramos em algumas literaturas específicas, como o princípio da variabilidade, que quer dizer que quanto mais estímulos diferenciados aquele bailarino, aquele atleta receber, mais evoluído fisicamente esse bailarino vai ser, tá? Então, quanto mais possibilidades ele tiver motoras, né, ou habilidades físicas, né, melhor performance ele vai executar independente da atividade. E isso tem uma lógica, né? Porque ele vai estar mais pronto, né? A sua própria percepção corporal, tudo isso vai melhorar e ele vai estar mais pronto para receber outros novos estímulos. E falamos aí também sobre o princípio da saúde. Esse princípio, na verdade, né, é um princípio que muitas vezes não é respeitado e nem deveria, na verdade, estar como um princípio, né? Porque eu acho que isso aqui é em questão de juramento ético de qualquer profissão, né? Que a saúde, a integridade física daquele bailarino, daquele atleta, deve ser sempre posta em primeiro lugar.
mas a gente sabe que muitas vezes isso no mundo do alto nível, isso não é respeitado, e até mesmo às vezes nem tanto só no alto nível, né? Nesse preparo seletivo para o alto nível, também muitas vezes isso não é respeitado, né? Buscando sempre performance, melhores resultados, né? Troféus, medalhas, né? Às vezes isso acaba sendo desrespeitado, mas é importante ver isso realmente como um princípio, né? Como algo que te leve, como te guie dentro da sua profissão, né? Nós não podemos passar por cima disso. E lá em cima vocês devem ter percebido que eu também coloquei lá embaixo, lá nos primeiros slides, princípio da inter-relação, que na verdade é como se todos esses princípios se relacionam entre si, todos eles estão interligados de alguma forma, certo? Nós finalizamos mais uma aula aqui. Eu deixo aqui um questionamento, né? Qual que é o desses princípios que vai avaliar o biotipo do bailarino, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.